a gente trouxe aqui o problema da emissão de moeda, pô, do dólar. E da dívida americana e tudo mais. Mas esse é um problema conhecido. E, teoricamente, pô, um nível alto de endividamento, você faz aquela continha, né? Déficit primário vezes a dívida, quanto que você tem de estoque de dívida e tal, e você chega mais ou menos em quanto que você tem que crescer e quanto que tem que ser o seu superávit para você equilibrar a dívida. Aí, pô, você tem um negócio que deixa de ser insustentável. Ponto. Então, assim, eu vejo que o problema do endividamento, ele é um problema que as pessoas já conhecem. Né? Ou seja, é um problema relativamente conhecido, que teoricamente você sabe como lidar ou como pelo menos minimizar. E o problema dos criptoativos, por exemplo, o problema do Bitcoin, quais são as fragilidades desse sistema, do mercado de criptoativos? Porque isso é algo que a gente escuta pouco falar. Né? Então é legal que a gente está com dois especialistas aqui, até para a gente entender quais são as limitações do Bitcoin, como por exemplo, reserva de valor. Ou, por exemplo, como transação entre países, ou, por exemplo, com o avanço da inteligência artificial. Há alguma fragilidade que hoje a gente desconhece e que possa disruptar, por exemplo, acabar com a utilidade do mercado de criptoativos? O que vocês veem que podem fragilizar esse mercado? Acho que tem que separar algumas coisas, né? O Bitcoin das stables do restante, que são fragilidades diferentes. Mas se fosse falar de Bitcoin, acho que inevitavelmente a gente vai entrar na computação quântica como um dos calcanhares de Aquiles aqui. Você vai saber falar bem melhor do que eu, inclusive. Claro que existe o risco do Satoshi acordar e falar, ó, galera, sou alguém aqui, enfim. E quero vender esse É um mistério, né? Vai que o cara surge e é o Bill Gates. Não sei, né? Existe um ponto ali que a gente não sabe resolver. E existe um que eu acho que esse está ficando cada vez mais insignificante, que é o risco de não adoção. Porque, no fundo, assim, por que a gente fala que ouro vale alguma coisa? Porque, cara, além dele ser escasso, supostamente, também ao longo de muitos e muitos anos as pessoas foram dando valor. Se surgisse um ouro 2 aqui, que fosse igualmente escasso, mas não interessasse para as pessoas como algo que pode fazer joias, ou que pode ser uma reserva dentro de um cofre, coisa do tipo, não teria valor. No fundo também é porque existe uma demanda. Não, só até para complementar, porque o Cássio estava falando, pô, é super escasso, mas aí eu poderia criar minha Coin do Inhoto, como inclusive o Bahia já deu a ideia, e falar, porra, a oferta dessa moeda aqui é limitada também, pô, vem pra Coin do Inhoto, esquece essa porra do Bitcoin aí. Porque a diferença está no efeito de rede. Né, que vem daquela teoria de que, pô, uma rede de telecomunicações, ela tem um valor proporcional ao quadrado de pessoas que usa. Então, no fundo, o que fortalece o Bitcoin hoje é a quantidade crescente de pessoas, né, ou de nós ali, de indivíduos que estão interagindo com aquela rede. Então, ser escasso só é uma vantagem do Bitcoin porque ele é hoje muito adotado. Porque ser escasso por si só não é... É condição necessária, mas não suficiente. É importante que ele seja escasso, mas só ser escasso, a gente cria 10 moedinhas aqui que ninguém mais pode criar. NFT é escasso. Né? Um NFT ele é único, não fungível. Não quer dizer que a figurinha de macaco vai valer muito para sempre. Tem que ter o tal defeito de rede, as pessoas usando, adotando. E aí eu acho que é um ponto sem volta, que é, cara, a partir do momento em que a BlackRock, a Fidelity, o governo americano começaram a falar disso daqui, a gente não é mais louco. Né? Pô, por bom tem... a gente é um pouco menos louco. Não tem um normal nesse mercado. A gente não é louco sozinho. Mas assim, cara, alguém tá chancelando. Se você não queria acreditar no Bazão, no Casta, você pode acreditar no Larry Fink, você pode acreditar no Donald Trump. Provavelmente, se eles falarem alguma coisa em você, vai falar, opa, não, peraí, tem alguém maior daqui falando que esse negócio vale dinheiro. Então esse eu acho que é um risco que ele existia muito quando eu comecei no mercado. Que é assim, o moleque ali de 20 e tantos anos tá falando da moedinha da internet. Pronto, né? Mas hoje não tem mais como se fosse, o Bitcoin não vai ser adotado. Ele já está sendo adotado. Sabe, foi muito engraçado você falar desse molequinho, cara, antes, Casta, só porque eu tava na gestora da Porto Seguro, trabalhava lá, tinha um chefe meu, até o Humberto, um abraço pra ele tá no Itaú hoje, mas é uma história muito engraçada, porque ele falou assim, porra, cara, quando eu entrei, pô, tem um cara chato pra caramba, um advogado lá, né, eu tô na piscina, o cara fica falando de Bitcoin, sabe que eu trabalho com investimento, e o cara, essa porra aí não vale nada. Aí 2 anos depois, ele contando essa história, o cara nunca mais viu o cara, eu falei, então, o cara tá nas Maldivas, esse cara já foi. Esse cara já era, esse cara não tá lá porque ele ganhou muito dinheiro, o cara já viajou, e você não vê mais o cara, não é porque ele tá mal, é porque, pô, o cara estourou, né, mas enfim, desculpa interromper, só um anedótico, não era só o menino de 11 anos, então. tinha uma galera. Esse era um gênio. Cara, que a escassez do Bitcoin não é apenas uma questão da escassez monetária.
né, é a escassez das características do projeto. Ele foi o primeiro projeto, né, ele tem um sistema muito louco onde o fundador desapareceu, o cara era anônimo e o cara desapareceu, largou o projeto à própria sorte, o projeto evoluiu organicamente, né? Ele tem hoje uma base de mineradores que são os operadores da rede, que é o maquinário da rede, que roda, cara, maior que qualquer supercomputador da NASA. Você pegar os 5 maiores supercomputadores da Terra, eles têm menos poder computacional do que o poder computacional que garante a segurança do Bitcoin. Que é a rede inteira. A rede inteira, que roda em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo, cara. Centenas de milhares de computadores. Então não adianta um país chegar e banir os mineradores. A China fez isso, inclusive. A China, 70% dos mineradores, ou mais, estavam todos em solo chinês em 2021. A China baniu os mineradores. Muita gente achou até que seria o fim do Bitcoin, né? Que agora o Bitcoin morre. Cara, o que acontece? Os 30% que estavam no resto do mundo seguraram a onda, os que saíram da China pegaram aquele monte de hardware, toneladas de aço, enfiaram debaixo do braço, foram pro Texas e pro Cazaquistão e ligaram tudo de novo. Acabou. Simples assim. A única maneira de você desligar uma coisa como o Bitcoin é você desplugar todos esses computadores da tomada em todos os continentes ao mesmo tempo. E garantir que eles não religuem em outro lugar. Fim do mundo. Apocalipse, né? Então, características como essa, cara, você não consegue replicar. A escassez do Bitcoin tá na história dele, no grau que ele já alcançou de segurança operacional, de segurança econômica, de adoção, de tempo de vida, de ter se comprovado e de estar sendo adotado, né? Então não é só uma questão de criei uma moeda com 10 unidades e ela é super escassa. Porque nós também fazemos isso em cripto e isso é uma crítica muito forte que eu tenho ao nosso universo cripto. Vocês estão fazendo um exercício imaginativo? Pensa em todas as moedas que existem no mundo cripto. Provavelmente vocês não vão acertar o número, mas chuta o primeiro número que vem na sua cabeça sobre quantas moedas existem no mundo cripto. 50 mil. 50 mil? Sei lá. Ou não, 200 mil. 200 mil. Ele riu, então pode chutar mais alto. 200 mil. Quer saber o número? 30 milhões. Que isso? 30 milhões de moedas. Porra. Já inventaram a conta, você que não sabe. Você que não sabe, velho. Então, cara, assim, isso é uma coisa que eu costumo falar muito em cripto. Não existe escassez artificial. Se a escassez é artificial e ela pode ser artificialmente replicada, então ela não é escassa, velho. Nada daquilo que você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V é escasso. Então a escassez do Bitcoin ela reside nas características que formaram ele, e não apenas na quantidade de Bitcoins que existem.